Vamos ler, por favor, em Efésios, capítulo 5. Estou com a intenção de falar sobre três coisas, três momentos: um momento passado, um momento presente e um momento futuro, do que Cristo fez, faz e fará. Então a intenção não é propriamente abordar a ordem de Deus em relação às mulheres, famílias, mas abordando nesse sentido do que Cristo tem feito, o que Ele fez e o que Ele vai fazer, o objetivo dele. Vamos ler então, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher ou vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui ele está apresentando esses princípios em relação à mulher, ao marido, o marido sendo cabeça da mulher, a mulher sujeitando ao marido, e Cristo cabeça da igreja. Mas ele está falando, eu queria abordar esse assunto em relação a respeito de Cristo e a igreja. Então, no versículo 26, ele vai falar de algo que Cristo está fazendo, 25, que Cristo fez em relação à sua igreja, em relação à mulher. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu tenho pensado como nós somos amados. E quanto mais eu olho para aquilo que o Senhor Jesus fez, não é que o amor eu estou colocando como algo passado, mas no sentido de que já foi feito. Então, tudo que nós temos, posição que nós somos colocados, nós não estamos falando da nossa condição espiritual, comunhão, que ela é variável. Hoje está assim, eu orei, eu li, conversei com o Senhor, estou numa condição espiritual boa, amanhã já posso não estar, deixo essas coisas. Nesses dias, por exemplo, nós saímos aqui fortalecidos, porque não é só a comunhão, nós não buscamos só a comunhão é importante, mas nesses dias nós saímos mais fortalecidos daqui, porque nós vimos mais o Senhor. Como aquele que falou para os outros discípulos, falou assim: vimos o Senhor. A esperança, o objetivo, creio, dos irmãos que promoveram essas reuniões especiais, é que cada um aqui saia assim: vimos o Senhor. Vimos essa pessoa que hoje é uma pessoa viva,
assentada à destra de Deus, gloriosa, e vem a qualquer momento nos buscar. Então eu posso falar assim: eu sou amado pelo Senhor. Então, ontem foi falado, ou já no início de Filipenses 1, quando nós vemos o apóstolo tendo um desejo, mas por amor deles, ele diz, por assim dizer, não a esse desejo. Ele abre mão desse desejo. Não que ele tivesse poder sobre a sua vida, mas ele abria mão por amor daqueles filipenses. Nós vimos ontem também um exemplo de um servo, e ele volta, como nós vimos lá, Onésimo, e eu fiquei pensando em relação a um servo perfeito. Como foi lido lá segurando aí, por favor, Filipenses, capítulo 2, que foi lido, versículo 7. Bem conhecido, já foi mencionado, nós só vamos ler esse versículo 7. Mas aniquilou-se, aqui está falando do Senhor Jesus, né? Aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se no sentido de ele tem suas glórias pessoais, tem suas glórias oficiais e tem suas glórias morais. Aqui, penso, ele sendo quem era, Filho de Deus, ele aniquila-se no sentido assim de esvaziar-se de toda a reputação. Algumas vezes nós vemos nos evangelhos sendo manifestado a sua glória pessoal. Mas Paulo está dizendo aqui, ele esvaziou-se a si mesmo, aniquilou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então eu estava querendo relacionar esse assunto em Efésios 5 também a esse servo. Ele era quem era, e ele fez o que fez. Vamos ler a respeito de um servo hebreu, lá em Êxodo 21, pensando no Senhor Jesus. Êxodo capítulo 21, aqui era quando alguém comprava, no meio deles, os israelitas compravam um servo, e esse servo era hebreu. Esse servo tinha que servir 6 anos. Mas no 7º ano, esse servo, ele saía livre. Só que, quando ele saía livre, se ele tivesse entrado sozinho, só com o seu corpo, se entrou só, versículo 3, Êxodo 21, 3. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Então, entrava, não tinha nada. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair. Tinha uma segunda condição. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Então, se esse homem era solteiro, ele saía solteiro. Se esse homem era casado, quando ele foi comprado como servo, ele era hebreu, então ele saía com a sua mulher. No versículo 4: se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Então, esse senhor, o senhor desse servo, se ele desse uma mulher para esse servo, e essa mulher desse filhos ou filhas,
para ele, se ele fosse sair no 7º ano, como ele tinha o direito de sair, ele não podia levar a sua mulher e seus filhos, que o seu Senhor tinha dado a ele. Então, suponhamos, eu fui comprado, sou hebreu, estou trabalhando, trabalhei 6 anos, no 7º ano posso sair forro. Tenho minha família. Olha, ele fala, pode sair. Se eu sair, a mulher e os filhos ficam. Pensa na situação. Mas existia uma possibilidade dele ter essa mulher e os seus filhos, se ele fizesse algo, mas tinha que ser expressamente uma profissão, tinha que ser algo claro, nítido. E ele tinha ia acontecer algo. Versículo 5. Mas, se aquele servo expressamente te disser, eu amo a meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então ele tinha essa opção de falar assim para o seu Senhor, eu quero continuar escravo. Mas veio uma ordem aqui, eu percebi. Nós temos visto que existe uma ordem aqui no versículo 5. Ele fala assim, ele tinha que falar, tinha que dizer, eu amo, versículo 5, a meu Senhor, depois, a minha mulher e os meus filhos. Então havia uma ordem, Senhor, mulher, filhos. Pensa assim em relação à ordem de Deus para nós também. É Senhor, mulher e filhos. O filho não pode estar no lugar do Senhor. Se meu filho for, eu faço. Se meu filho... E ele não pode estar acima da mulher também, segundo o que a gente vê. E a mulher, ela não pode estar acima do Senhor. Então ele fala assim, eu amo a meu Senhor, a minha mulher e meus filhos. E nem os filhos acima da mulher. Então, é Senhor, mulher e filhos. A mulher não pode estar acima do Senhor, e nem os filhos. E nem os filhos acima da mulher. Aplicando para o relacionamento, é muito instrutivo para nós também. Isso aqui, apesar de aquele que fala não ter os filhos, mas ele pode dizer como princípios que nós vemos na palavra de Deus. Então ele tinha essa possibilidade de falar assim, eu amo a meu Senhor, minha mulher e meus filhos. Não quero sair forro. Nós vamos enfatizar mais a mulher. Ele tinha uma mulher. E ele tinha essa possibilidade de falar, eu não quero sair forro. Versículo 6 fala assim, então o seu Senhor o levará aos juízes, às autoridades, né? E o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então ele ia diante dos juízes, não podia ser uma coisa particular. A impressão que dá é que é algo público diante das autoridades. Elohim, até esses juízes têm o nome de deuses, mas no sentido assim dessas pessoas que tinham a responsabilidade. Então o que fazia? Pegava a orelha, furava, esse servo andando na rua, não sei se poderia falar assim, se ele andava na rua, mas todos que olhavam e falavam assim, esse servo tem a orelha furada. Esse podia sair forro, e não saiu. Porque ele amava o Senhor, a mulher e seus filhos. Então, como foi falado do servo, e veio esse pensamento do servo, porque depois nós lemos em Filipenses 2, foi lido em Filipenses 2,
desse Senhor que se fez servo. Tomou a forma de servo. Voltando lá para Efésios 5, por favor. Então, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, o amor desse homem que se chama Jesus Cristo fez com que ele ficasse servo para sempre, por causa da igreja. Seria assim, o Senhor Jesus, né, falando sempre quando eu falar desse nome, eu estou falando reverentemente. Então, o Senhor Jesus não está com a orelha furada, né? Mas ele está com as mãos furadas, com o lado, os pés. Então, quando nós olhamos, que marcas são essas? Vão perguntar um dia, o remanescente vai perguntar, né? Aqueles que voltarem das 10 tribos. Que marcas são essas? O Senhor vai ter as marcas. O irmão costuma dizer que não são feridas, que não são cicatrizes. Não serão cicatrizes, eu não sei como é isso. Porque aqui você corta a mão assim, daí faz uma cicatriz. Uma vez eu estava descascando cana, puxei a faca assim, de cima para baixo, escapou a faca da casca da cana e veio aqui e cortou minha mão. Eu tenho uma cicatriz até hoje e não sai. Mas o Senhor Jesus terá suas feridas, suas marcas, verão suas feridas. Então o Senhor não tem essas orelhas furadas, mas Ele tem as marcas de amor. Então por isso que nós estamos colocando isso aqui como passado. Nós somos amados e por amor de nós, enquanto corpo, nós não somos o corpo, mas nós somos corpo, fazemos parte. Todos os nossos irmãos espalhados pelas denominações, lavados pelo sangue de Cristo, fazem parte desse organismo vivo. Não é uma organização, é um organismo. Então, amou, passado. Amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, esse servo que foi mencionado, ele não quis sair forro, porque ele amava essa esposa. No versículo 26 fala assim: para a santificar. Quando nós somos chamados, hoje aqui, se cada um fosse contar a sua história, nós vemos de onde o Senhor nos buscou, de onde o Senhor nos tirou, de um lamaçal terrível, e eu queria ficar lá. E Ele foi me buscar, Ele foi nos buscar. Até no momento a gente acha que nós buscamos, nós fomos, e realmente essa nova vida, ela dá esse desejo, né? De querer as coisas, de querer o Senhor. Realmente nós temos esse desejo. Mas na verdade, olhando para trás, nós vemos que quem nos buscou foi Ele. Perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. E sempre vem o pensamento de Lázaro, né? Lázaro foi mencionado também anteontem. Ele estava na tumba e o Senhor Jesus fala: Lázaro, vem ou sai para fora. Algumas vezes nós estamos tentando descobrir o que a palavra não diz, como Lázaro saiu. Se Lázaro veio pulando, porque eles eram enfaixados, né? Se ele veio pulando, se ele veio dando um passinho bem pequenininho, ou se ele veio levitando. Nós não sabemos isso. O Senhor poderia fazer isso. Então também a maneira como o Senhor nos tirou do sepulcro é algo importante, mas não é isso, né? Não é o fato de saber como Lázaro saiu para fora, é que nos encoraja, que, claro, nós contamos uns para os outros também, mas nós já saímos. Agora, o que o Senhor Jesus fala para os discípulos? Desatai-o e deixai-o ir. Isso é um papel dos discípulos. É isso que os irmãos têm nos feito, através da palavra. Algumas coisas que nós trazemos do passado, por exemplo, aquele que gostava, não sei, época de carnaval.
aquela que ia para a avenida, desfilar no Rio de Janeiro, ou alguns de nós gostávamos dessas coisas. E às vezes nós, por exemplo, nós trazemos, veja se seria próprio, por exemplo, nós com paletó e gravata íamos desfilar, todos nós, vamos todo mundo desfilar na rua, lá na escola de samba, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo fala, mas peraí, aqui não é próprio de você se vestir dessa maneira. Mas uma pessoa que está pulando lá no carnaval, é próprio para aquele sistema, para aquela ordem de coisas, a pessoa sair praticamente sem roupa, por exemplo. Hoje a gente está vendo, isso é tido como natural no mundo. Então, assim como não é próprio, olha só, eu ir desfilar de paletó e gravata, todos nós, vamos desfilar de paletó, aquele calor, desfilar de paletó e gravata, a não ser que seja alguma coisa, comemoração, não sei. Em condições normais, isso não seria próprio, essa pessoa ir de paletó e gravata ali. Mas o contrário também é verdadeiro. Não seria próprio eu sair do carnaval e entrar numa reunião da Assembleia, onde o Senhor está presente, com a fantasia de carnaval, com as plumas. Isso, apesar de eu estar com uma boa consciência com aquilo que eu aprendi, não segundo a palavra de Deus, que fala de pudor, né? Maneira de vestir, fala dessas coisas também, a palavra nos ensina a respeito disso. Então, não seria próprio eu chegar da avenida e entrar numa reunião da Assembleia. Por quê? O Senhor está ali, os ambientes são diferentes. Os irmãos vão casar, e não seria próprio eu chegar lá de bermuda, todo mundo de, não sei, uma roupa, traje chique, ou alguns com paletó, gravata. Não seria próprio eu chegar lá com uma bermuda, short. Por quê? Porque é um casamento. Então, assim também não é próprio uma pessoa que sai do carnaval, vir para a reunião, eu falo assim, estou com a minha consciência tranquila, tá? A palavra de Deus, creio, o Senhor está usando da palavra de Deus para nos santificar, para tirar aquelas coisas, muitas coisas que nós aprendemos no passado, aquele Lázaro que saiu do sepulcro mal cheiroso, ele vai nos tirando agora, tirando essas coisas que nós fazíamos inclusive no passado. Então, isso não só a maneira de andar, mas as doutrinas muitas vezes que nós aprendemos nesse lugar que tem aparência de que vive, tem aparência que vive, mas está morto. Então ele nos tira, principalmente nós que viemos de denominações, de sistema, nós saímos, mas nós saímos com as faixas. O ponto não é como eu saí, quando eu saí, que horas eu saí. O ponto é como eu estou. E agora a palavra, o Senhor vai usar os irmãos para desatar. Então, esse santificar também nos livra das doutrinas que nós trazemos de onde nós viemos. Alguns tinham doutrinas pentecostais, outras tinham doutrinas várias. Tem tanta coisa que fica difícil mencionar, nós vamos perder muito tempo com isso. Então, esse santificar tem esse sentido. Não somente, então, nós saímos do mundo, creio, nós saímos também de um mundo, por assim dizer, religioso. Então, o Senhor está fazendo algo que Ele vai usar, porque olha só o versículo, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então isso Ele está fazendo pela palavra. A palavra faz isso com a gente. Então Ele está nos santificando pela lavagem da água. E isso, assim, quando nós falamos no versículo anterior, Ele amou passado,
O santificar é o presente. Então isso ele está fazendo já. Não significa que, como ele amou, nós já somos santos, né? Claro, nesse sentido sim, somos santos. Santos por chamamento divino. Nossa cidadania celestial, nosso chamamento é divino. Mas essa santificação que ele está falando é uma santificação prática. É uma outra palavra, inclusive. Então ele está nos limpando, está nos lavando. Somos santos, mas agora ele está nos lavando. Isso é algo, creio, quando ele fala de santificar, ele está falando de algo exterior. Então é aquilo que alguém pode ver. Alguém me chamou a atenção sobre esse purificando-a. Porque para mim estava a mesma coisa, né? Mas alguém chamou a atenção, numa reunião no Canadá, ele estava falando aqui, esse purificar é algo que acontece internamente. Então, a santificação é externo, todo mundo está vendo. Mas a purificação é algo interno. Em relação a pensamentos, sabe? Isso a palavra faz, ele está usando a palavra para a gente. Porque a gente pode estar aqui com maus pensamentos. É impossível isso? Não é. Nós podemos estar aqui, alguém costuma dizer, de corpo presente, mas completamente ausente. Então, isso é algo que ninguém, claro, o Senhor está vendo, ao redor não está sendo visto, mas a palavra tem esse poder de nos limpar. Então, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora, tem algo futuro que ele vai fazer. Nós vimos, quando o irmão estava falando das festas de Jeová, nós vimos assim, se nós notarmos a maneira como Deus fala, ele fala assim, vai acontecer. Quando entrares, quando acontecer, fareis isso. Essas festas tinham sido dadas antes, quando eles estavam no deserto, né? Algo que o Senhor vai fazer, no versículo 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Às vezes quando falam no casamento dos noivos, assim, eles trazem essa porção, e para mim é maravilhoso, porque quando nós estamos no casamento, o noivo entra, até recentemente teve um casamento do filho do irmão, o noivo entra, puxa, bonito, todo mundo bonito, vendo, com roupas especiais, adequados, né? Com roupas adequadas à cerimônia. Então está todo mundo bonito, uma cerimônia bonita, o noivo entra, que bonito. Mas a expectativa é quando a noiva entra. E daí ela entra, invariavelmente, ela entra linda, né? Bonita. E até não, nesse casamento a gente foi convidado, nós fomos, ela entrou. Então todas as atenções que estavam olhando para o noivo, assim, de repente, os olhares se voltaram para ela. E ela linda entrando, sabe? Com o pai. Assim que o Senhor vai apresentar, nem para as outras. Ele fala assim, a si mesmo. O Senhor vai apresentar essa igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível ou inculpável. Aqui é no sentido coletivo, né? Em Efésios 1, quando fala no versículo 4, fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Nos elegeu antes da fundação do mundo, é algo mais individual, em tempos diferentes. O irmão também chama a atenção para isso aí, eu nunca tinha notado. Mas aqui o caráter é coletivo. Então a igreja está entrando, e o Senhor quis, e vai. Porque assim como Deus falou assim, quando entrares, e o povo entrou,
Isso aqui vai acontecer, porque está escrito na palavra de Deus. Isso é o que o Senhor vai fazer: apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Chega um momento que o Senhor se glorifica a si mesmo também, né? Porque Ele vai cumprir o que Ele está fazendo. Queria também deixar tempo para outros irmãos para corrigirem, acrescentarem ou mudarem o pensamento. Eu queria deixar só esses pensamentos a respeito de passado, no versículo 25, amou a igreja. Versículo 26, santificar, uma coisa que ele está fazendo presente. Essas coisas são: santificar uma obra, no caso de amou a igreja, quando fala algo já feito, foi uma obra que foi feita por nós. Quando ele fala de santificar, ele está falando de uma obra que ele está fazendo em nós. Então a santificação é algo externo, né, no sentido, colocando dessa maneira, no sentido exterior, ou purificando interior, e ele vai apresentar nossos corpos transformados, corpos compatíveis. Aqueles que trabalham em informática, às vezes compram um programa, puxa, mas isso aí não é compatível, ele é Apple, esse aqui é Windows, são coisas incompatíveis. Assim, mesma coisa quando nós falamos, né? Onde nós estamos, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos portar. Elas são coisas compatíveis. Então, quando ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa, vai ser compatível à glória dele. Porque ele quis. Ele vai ser glorificado com isso. Também apresentando. Ele vai ser admirável. Quando está... Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, admirável. 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses 1, 10. Olha só. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Senhor sendo feito admirável. Toda atenção. E tem um também em Hebreus 2, quando fala de apresentar. Hebreus capítulo 2, versículo 13, quando ele fala, né? Está falando ao Pai. No final do versículo 13 fala assim: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Tudo. Quando é outro momento, é outro sentido, mas quando o Senhor for entregar o reino ao Pai, tudo como deveria ser, glorioso. Aquilo que estava na responsabilidade de Adão, e Adão pecou, foi colocado na mão desse homem. Ele vai fazer. Então, voltando lá em Efésios, fala assim: para apresentar a si mesmo. Eu queria deixar esses pensamentos e que o Senhor possa abençoar a sua palavra também. Vamos ler um versículo por favor, Evangelho de João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos para que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado.
Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Bom, nós estamos lendo aqui apenas os últimos instantes, né? Ou melhor, até o último instante da vida do Senhor aqui no mundo. E nós vemos o final aqui, né? Nós não estamos lendo aqui o que se passou na cruz, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer isso. Mas nós vemos que o Senhor passou aqui na cruz ele foi crucificado às 9 horas da manhã, só lembrar esse detalhe, ele foi crucificado 9 horas da manhã e ficou na cruz até às 3 horas da tarde. Foram 6 horas de crucificação. As 3 primeiras horas que ele passou na cruz, ele passou ali debaixo do escárnio e do desprezo dos homens, onde os homens fizeram, que dá para se notar que eles fizeram até fila, né, para zombar do Senhor. Cada um tem a sua vez de ir lá e blasfemar, zombar, e não és tu que salvou os outros, salva a ti mesmo, e enfim, lançaram em rosto todos os impropérios que eles podiam fazer, escarnecer e humilhar o Senhor ali. Na hora que deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. Essas 3 horas de trevas, então quando deu meio-dia, que ali no local, né, era o ponto mais alto, né, do dia, que é o meio-dia, daí houve trevas. E não foi somente ali, né, diz que é sobre toda a terra. Se nós entendermos o que estava acontecendo ali, nós vamos ver o motivo dessas trevas, porque nesse momento, a partir desse momento do meio-dia até as 3 horas da tarde, o Senhor foi o momento em que Ele veio aqui para se apresentar diante de Deus em juízo em nosso lugar. O que estava passando ali? Que na hora que deu meio-dia, Deus, na sua justiça, no seu reto e justo juízo, Ele derramou aqui nesse mundo o seu juízo, né? O castigo de Deus contra o pecado, eu digo, o justo juízo de Deus, merecido, né, ao pecado, nesse dia Ele fez isso. Só que nesse momento estava o Senhor Jesus levantado na cruz para receber de Deus o juízo que nós merecíamos. Então na cruz Ele fica ali exposto, vivo, estava vivo diante de Deus em juízo. Porque até nas 3 primeiras horas de trevas, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E na hora que começou essas trevas, em meio a esse tempo, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fala Pai meu, ele fala Deus meu. Porque nesse momento nós vemos a relação desse homem com o Pai, completamente ele se apresentando ali como um homem diante de Deus. Estava sendo ali o justo pelos injustos. Ele estava sendo levantado ali falando outra vez, diante de Deus, o homem se apresentando diante de Deus para receber de Deus o juízo contra os pecados que nós merecíamos. E ele, o santo, o inocente, o justo, recebeu em nosso lugar o castigo que nós
pecados mereciam, o que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Então essas 3 horas de trevas, o homem não conseguiu ver o que se passou, mas o Senhor sabe o alto preço que ele teve que pagar. Profeticamente foi dito acerca desse momento também, que ele diz: e eu restituí aquilo que não furtei. Ele foi lá para pagar aquilo que eu, que você, que nós fizemos. Nós éramos os devedores, nós éramos os culpados. É aquele que é devedor para Deus, eram nós, mas ele foi ali em nosso lugar, o nosso representante. E isso ele passou essas 3 horas, essas últimas 3 horas de trevas, em juízo, recebendo de Deus o castigo dos pecados. E isso, irmãos, vivo. Então, nesses últimos instantes aqui que nós estamos vendo, quando ele vê que está tudo consumado, em outro evangelho ele diz, outra vez, ele volta a dizer: Pai, não mais Deus, agora. Pai, ele volta a dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, a obra da expiação estava consumada. Por isso que ele diz aqui, o nosso capítulo de João, versículo 30, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O Senhor Jesus viveu aqui nesse mundo o tempo necessário do qual o Pai tinha dado para ele aqui. Quando ele foi à cruz, na hora que completou, na hora que ele consumou a obra, ele não tinha e não queria viver nesse mundo 1 minuto a mais. Viu que estava todo consumado, Deus glorificado. Ele disse: está consumado. E dizendo isso, ele entrega a sua vida por nós. Isso é João 10, né? Ele fala que a vida que ele tinha autoridade para dar a sua vida e também para reavê-la. Ou seja, ele tinha o poder de morrer e também de ressuscitar-se. Então aqui, ele vendo que tudo estava consumado, ele disse: está consumado, inclina a cabeça e morre. Ele se morre, ele dá a vida dele. E aqui ele consumou essa obra. Em vida, ele consuma isso. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, como diz na carta de João, capítulo 1, versículo 7, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse sangue, que era dele, o Cordeiro de Deus, que tinha que derramar o sangue tinha que ser derramado, ele estava morto ali. E o que acontece? Nós vemos os propósitos de Deus se consumando, porque esse soldado, na hora que foi lá para quebrar as pernas dos que ainda estavam vivos, chegando a Jesus, ao Senhor Jesus, vendo que ele estava morto já, não quebrou as pernas, mas o que ele fez, vamos dizer, no conceito dele, né, para garantir que esse homem está morto, meteu a lança nele para certificar que realmente ele estaria morto, mas ele estava cumprindo os propósitos de Deus, porque o sangue tinha que ser derramado. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue do Cordeiro que tinha morrido ali, tinha que derramar o sangue. Ele vai lá e fura com a lança, e só que é interessante, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e saiu sangue e água. Então eu estava pensando nisso que o Pizzinato estava falando. Na hora que furou o lado do Senhor, não diz que saiu somente sangue. Saiu sangue. Lógico, nós ferimos, que nem o Pizzinato falou,
cortei, o que saiu ali, Pisnato? Sangue. E quando ele furou o lado do Senhor, saiu sangue e água. O que é isso? O que é isso que aconteceu aqui? É algo, irmãos, muito importante para nós. Não diz que saiu água e sangue. E não diz que saiu somente sangue. Saiu sangue e água. O trabalho, né, nós estamos vendo aqui que a água é essa água purificadora. Nós estamos vendo no que o irmão está falando. Mas só que primeiro, irmãos, saiu sangue. E é o sangue que é o sangue para remir. É o sangue para comprar, como nós estamos falando, para pagar o preço e para resgatar para si. É o preço pago para você remir algo. Foi o que o Senhor fez por sua morte. E Ele fez isso para fazer desse povo um povo não somente remido, mas purificado. Por isso que saiu sangue e depois saiu água. Então é muito importante nós pensarmos isso, que lá em Efésios capítulo 5, ele fala, purificando-a pela lavagem da água. Como? Pela palavra. Por quê? Porque ele está tratando de pessoas remidas. Não é verdade? Por isso que ele fala ali, vamos voltar lá a ler esse versículo, lá em Efésios 5, versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Só isso? Como? Pela palavra. Então é importante nós entendermos que essa purificação é segundo os pensamentos de Deus. Por isso que ele fala, pela água, vírgula, pela palavra. Porque nós podemos pensar o quê? Sei lá, o que vamos fazer? Vamos purificar. Como é que nós vamos purificar? E começamos a inventar formas, né? O que a religião fez, né? O que o homem fez através da religião foi tentar purificar um povo através de formas, de regras. E no fim, o que acontece? Incrédulos, né, que não passaram pelo sangue, estão sendo purificados para ser um povo de Deus. Não, está errado. O sangue e água. Nós estamos, o assunto da palavra aqui, ele está falando de pessoas remidas. Nessa igreja aqui, são pessoas remidas pelo sangue de Cristo, pela obra do Senhor Jesus, pelo valor alto que Ele pagou para pegar pessoas com essa nova vida e purificá-los para a glória. Preparados já, prontos para a glória, e Ele está aqui no trajeto, como o irmão já explicou, o trabalho do Senhor hoje, né, nos conduzindo nesse mundo sujo, de impiedade, Ele purificando esse povo para levar a si. E Ele vai apresentar, diz aqui, olha que interessante, Ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, e nem coisas, tem sem ruga e coisa semelhante. Ou seja, esse trabalho é o que o Senhor está fazendo. Tá, irmãos? Muito interessante. O Senhor está fazendo um trabalho que Ele não tem, vamos dizer, não tem defeito. Não é verdade? Quando o Senhor falou lá, Ele anunciou dessa assembleia da sua igreja, lá em Mateus 16, Ele fala assim, e sobre esta pedra edificarei, fala dele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. É aquilo que ele faz. É aquilo que ele está fazendo. Eu digo isso porque quando o assunto da edificação é transportado a nós, por exemplo, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, nós vemos, vamos ler esse versículo só para rapidinho, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, esse dia é minúsculo, viu? Tem umas passagens que põe maiúsculo, mas não é. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, e vai falando. Isso quem que é? Nós. Ele está falando de nós. Então, quando a edificação da igreja, dos santos, daí vem a exortação. Veja cada um como edifica. Porque nós podemos fazer o quê? Fazer coisas erradas dentro, né, é a má edificação dos santos. Não é verdade? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Nós estamos edificando-nos pela palavra, né? Nós estamos nos edificando, e a palavra tem o poder de ir até a cada um de nós, e nós sermos exortados, edificados e consolados por ela. Cada um nas suas necessidades, a própria palavra vai assistir a cada necessidade. Então, aquilo que nós estamos fazendo, nós devemos saber muito bem o que está fazendo, porque as almas dos santos são edificadas por aquilo que ouvem. Tá? Então, não, irmãos, que exortação para nós, sabe? Estou falando de mim, não estou falando de... Os santos, outra vez, são edificados por aquilo que eles ouvem, por aquilo que eles aprendem. Porque é um trabalho, é uma verdade, um trabalho que existe no corpo de Cristo. Então, que solene é eu chegar aqui e começar a abrir minha boca. Não é verdade? Então, pense, irmãos, naquilo que você vai falar. Não inventa, não ache. Procure diante do Senhor ver que realmente o que a palavra está dizendo, porque é ela que vai fazer esse efeito da verdadeira edificação. E se eu trago, como diz aqui, madeira, feno e palha, inclusive, simbolicamente dizendo aqui como está sendo aplicado, são coisas fáceis, não é verdade? É fácil sair ali fora, até chutei lá um pouco, você acha palha ali fácil, né? Coisa, você ajunta um saco desse tamanho. Mas e agora? Prata, ouro, pedras preciosas? Você não vai sair assim, não. Então, o que é isso quer dizer para nós? Que existe um cuidado naquilo que nós fazemos em prol dos santos. Então, nesse ponto, isso nos toca, veja cada um como edifica. Então a exortação vem para nós, porque é sério, porque o Senhor vai julgar, porque Ele ama o seu povo. Não é malvadeza, desculpa da palavra, não é bem essa, mas não é malvadeza do Senhor em querer corrigir, você não está fazendo dele, não é bem nesse sentido, é que Ele é o povo de Deus. Não é isso que nós estamos vendo, o que Ele está fazendo lá em Efésios 5, nós vemos o valor, né, irmãos, o valor nosso por Senhor, não é verdade? O valor, nós estávamos falando lá fora, antes de ontem, que quando Paulo, ainda Saulo, né, perseguindo a igreja, o encontro do que ele teve com o Senhor, que o Senhor buscou ele,
ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, a quem persigo? Né? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele viu que as pessoas, os santos, né, os cristãos que ele estava perseguindo, o Senhor estava falando: me persegues. Irmãos, nós somos tão unidos. Quando ele fala que ele é a cabeça do corpo da igreja, irmãos, ele está falando uma verdade. Ele está falando uma verdade, por assim dizer. Não que ele não fale, mas é uma verdade, que é tão verdade isso, que quando eu toco no meu irmão aqui, ó, eu estou tocando no Senhor, irmãos. É isso que ele está falando. Nós somos os membros do corpo de Cristo. E Ele nos ama e tem um carinho por nós e tem ciúmes de nós. Não é esse que fala que o Espírito anseia com ciúmes? Ele zela por aquilo que é dele. Então o Senhor pagou esse alto preço para ter esse povo remido, para fazer dele um povo para si, santificados e baseados naquilo que é os seus propósitos, o propósito dele para nós com respeito a esse povo. E então, quando se toca a Cristo, nós vemos a perfeição, né? Por isso que quando ele disse lá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é aquilo que ele faz. É diferente que às vezes a gente ouve aí pessoas fazendo coisas e dizendo: não, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra isso. Ele está falando dele, irmão, não é de nós. Nós, veja cada um como está fazendo, isso sim, não é verdade? A exortação vem, mas ele está fazendo em perfeição. E Efésios 5 é a mesma coisa. Ele está fazendo um trabalho perfeito. E ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, ou coisa parecida. Então, que privilégio, né, que nós podemos entender isso, que quando nós falhamos, o Senhor não falha. Ele tem esse zelo, né, esse amor em cuidar de cada um de nós. Por isso que às vezes a gente sai visitar irmãos mais distantes aí, né, ele fala: eu estou só aqui, não tenho muita comunhão, mas você vê que a pessoa tem gozo, tem alegria, e às vezes tem mais do que a gente que vive no meio dos irmãos, né? Então, por quê? Porque o Senhor, Ele cuida, Ele zela do seu povo, Ele cuida, Ele tem amor, porque Ele vai apresentar, né? Ele está fazendo um trabalho que graças ao Senhor, o Espírito Santo, né, que habita em cada crente, Ele faz isso. Então, isso é muito precioso entender, irmãos, que essa obra de Cristo, né, feita, foi para remir um povo. Não fazer, como nós cansamos de dizer, né? Não para fazer religião. Religião, quem fez isso foi o homem. Fazer religiões, suas regras, suas formas, santificar o povo de acordo com os seus conceitos. Pronto, está ali o povo de Deus. Não é isso que está falando a palavra de Deus. É remir pelo sangue de Cristo. Primeiramente salvar e depois fazer o trabalho. E sempre foi assim. Com Israel foi assim. Eles escravos no Egito. O que é a primeira coisa que teve que ser feita para sair de lá? O cordeiro tinha que morrer. O sangue tinha que ser passado na verga da porta. Esse povo fez isso? Fez, está aí, tirou o povo, passou pelo Mar Vermelho, daí levou para o seu devido lugar. Saiu um povo remido, para depois aqui fora santificar esse povo, e ali ele deu os seus preceitos, deu um lugar para eles, deu templo de adoração, de acordo com a dispensação da lei. E assim, nós mesma coisa, primeiro remir, tirar o homem debaixo do seu pecado, do seu estado de juízo, um pecador perdido, arruinado. Pode ser muito bem bonito um religioso, mas não passa disso para Deus. Ele quer remir, tirar a pessoa desse estado e aqui
nesse terreno de remissão, salvo, ele fazer essa obra de purificação, segundo os seus conceitos daquilo que é purificação. Vamos agradecer?